Antônio Vieira, nasci dia 11 de março de 1963, hoje com 58 anos. Meus pais, meu pai foi da Força Pública, né? Força Pública que é a Polícia Militar hoje, né? E tem uma curiosidade nisso. Meu pai entrou na Força Pública no dia 7 de março de 1963. 4 dias após, ele teve que ser chamado com urgência, porque eu estava nascendo, né? Para a sorte da família, né? A minha mãe, Terezinha Serpa Vieira, ela não era daqui, de Mococa, né? Foi o primeiro casamento do meu pai. Mas eu e meus irmãos, o Marcelo e a Cristina, nós a perdemos. Eu tinha 6 anos de idade, o Marcelo 8 e a Cristina 4 anos de idade, quando ela sofreu um derrame cerebral e nos deixou muito cedo, né? E meu pai, na Força Pública, né? A minha avó paterna, que cuidava de nós quando criança, ele teve que dar um jeito, porque o que ia fazer com os filhos, cuidar dessas crianças, enfim. Então surgiu o casamento, o segundo casamento com a dona Lourdes, minha mãe, Lourdes Gomes Vieira, né? Filha do João Gomes, famoso João Gomes, meu avô também, e minha avó, Dona Maria, os pais dela, né? E desse casamento resultou no nascimento da Renata, o Júnior, que também é policial, e os gêmeos, que é a Ana Caroline e o João Carlos, porque muita gente não sabe, mas eles são gêmeos, né? E aí a família ficou grande assim. O Marcelo, mais velho, do primeiro casamento, eu, a Cristina, e depois o que vieram a somar essa família numerosa e feliz, graças a Deus. Minha infância eu passei na Rua Marechal Deodoro, ali no número 538, mas era tudo muito diferente, sabe? Era rua sem calçamento, não havia paralelepípedo, né? Para baixo ali da Brastop, em frente à casa onde reside minha mãe, era tudo terra, barranco, era um barranco mesmo, mas residia, a família Castoldi todinha morava naquela região, e ainda tem os Castoldi lá, né? Um pouco lá próximo da esquina tem a minha família também, irmã do meu pai, a Benedita Vieira Dias, né? Que são da oficina mecânica Irmãos Dias, também são meus primos. E foi ali a minha infância que nós brincávamos de pique de esconder na época, ficava até às 10 horas da noite sentado na calçada com a minha avó, e os vizinhos contando histórias e histórias, falando da carrocinha, a noiva que arrastava a corrente, porque o posto de puericultura foi um cemitério, e determinadas coisas para dar medo na gente, né? Para a gente não sair dali, da barra da saia do pessoal todo. Mas foi uma infância muito feliz. Tinha os espanhorzinhos também, que eu chamo de espanhorzinhos, que eles moravam na Santo Antônio, né? E ainda acho que reside alguém por ali. Então era aquela criançada, aquelas brincadeiras toda de queimada, balança caixão. Foi uma coisa que eu tenho muita saudade. A saudade por quê? De um tempo que não havia malícia, de um tempo que nós brincávamos, nós éramos crianças, e sem a preocupação de preconceitos, família unida, sabe? Um comia na casa do outro, ou um assistia televisão na casa do outro. Aliás, a televisão, que foi fazer um parênteses aqui, a tal da Pioneer, ou Pioneer hoje, né? Era uma para cada 4 casas ali, então a criançada ficava toda na janela assistindo televisão dos vizinhos que tinham. E eu me recordo muito que a primeira novela que a gente assistia a criançada toda, e a gente tinha um pouquinho de medo, chamava-se As Pupilas do Senhor Reitor, que o Aguinaldo Raiol fez essa novela. Olha, mas era uma sensação muito gostosa. Depois veio a Colorado RQ, que o único vendedor era o seu Batier, né? Mas a gente não se importava muito com televisão. Gostava de ouvir os contos na rádio, né? E brincar muito. Assim foi minha infância, dos meus irmãos e de todos os nossos vizinhos ali. Correu tudo muito bem, graças a Deus. Nós vemos nos dias de hoje os comentários, as falas, o racismo estrutural, etc., né? E naquela época, por isso que eu falo que assim, é difícil de falar a respeito. Eu era moleque, meus irmãos também,
E nós ouvíamos alguns comentários, porque tinha um clube na cidade que não frequentava negros, né? Depois de um determinado período é que começou a ter essa abertura. Mas ouvir falar de maus tratos, de escravidão no seu auge da palavra, eu não tenho essa lembrança, né? Mas que, como criança, a gente sempre ouvia, olha, naquele clube lá não entra crioulo, não entra preto, né? E era só o José do Patrocínio, que o José do Patrocínio era o salão dos negros aqui. Que, diga-se de passagem, eu muito pequeno, meu pai foi até secretário, tesoureiro lá do José do Patrocínio, era realmente um clube muito divertido, sabe, José do Patrocínio. O pessoal sempre falava assim, a negraiada, né, de Santos, São Paulo, vinha para o piquenique do 7 de setembro. Esse piquenique de 7 de setembro ele acontecia às margens do Rio Verdinho, sabe? E era uma delícia, Thalita, era uma delícia. E nós, eu, meus irmãos, toda a vizinhança, o mais gostoso era subir naquele caminhão que ia ao bar e o grupo do batuque, né? Que a gente hoje chama pagode, né? Naquela época era o samba, né? Nós vamos no caminhão do samba. E as tias, o pessoal todo preparando os quitutes para fazer piquenique às margens do Rio Verdinho. Chegando lá, tinha o samba, as toalhas estendidas pelo chão, sabe? E todo mundo trocando mistura, comendo, criançada brincando. Era uma coisa de louco, uma diversão maravilhosa. E assim foi muitos anos. Quando nós pudemos começar a frequentar o baile do 7, o famoso baile do 7, que também é na José do Patrocínio, que vinham os negros de fora, era também muito curioso, porque tinha concurso da mais bela negra vestida com os trajes. Então, Thalita, eu me recordo na casa dos meus pais, as minhas tias, a minha mãe, elas usavam ferro quente, que era para alisar o cabelo, né? E colocar o bob e rezar para não chover, você entendeu? Era tudo muito curioso, para ir muito chique no baile. E juntava essas economias, porque o Tubaca, né, ia anunciar prêmio para as negras elegantes. E todo mundo ficava na porta da José do Patrocínio para entrar no baile, aguardando as caravanas de São Paulo, de Santos, que chegavam chiquérrimas, essas crioulas negras, e os homens todos de terno, e não podia entrar se não tivesse terno e se não fosse longo, né? Longuete, longo, que eram as expressões daquela época. E eu, achava tudo aquilo muito curioso, embora novo, né? Ia com meu pai, ia com meus parentes ali, e era uma festa que você não brancos, né? Nós, a raça negra, os brancos, enfim, japonês, tinha de tudo, mas não tinha esse preconceito estrutural que a gente fala hoje, esse racismo estrutural que a gente vê hoje. Isso não existia. Eu ouvia falar assim de casos esporádicos na cidade, né? Então é por isso que eu falo, Casa Branca é uma cidade, quando nós falamos da comunidade negra, ela se divide em duas histórias, né? A história da UCCN, que é a União Casabranquense da Cultura Negra, que existiu em Casa Branca. Depois o Núcleo de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, ao qual eu fui presidente um período, né? Mas você vê, nota-se que no passado os negros eram mais unidos, sabe? Eles trabalhavam em prol de causas para que a raça negra se fortalecesse, procurar ter consciência, né? Eu não gosto muito da palavra luta, sabe? Eu acho que você tem que ir em busca de algo, mas não é lutando, é com consciência, para você conquistar o seu lugar ao sol, né? E eu sempre tive pessoas que me influenciaram, que passavam por mim, olha, estuda para ser gente na vida. Eu sempre ouvia isso de várias pessoas, né? E às vezes até ficava assim, nossa, estuda, e eu estudo, né? Vamos estudar, meus irmãos estudaram, fizeram faculdade, né? Eu tenho pedagogia, né? A minha irmã Cristina também, a Renata também é professora. Então, nós tínhamos bons conselhos, nós tínhamos pessoas que nos orientavam e não tinha essa rivalidade hoje que você vê gritante e lamentavelmente
os canais mostram a cada dia mais. Mas quando eu falo de racismo, quando eu falo de preconceito, Thalita, o que me choca não é só o preconceito racial, mas sim tudo que acontece a nível de preconceito, né? É muito triste quando a gente se depara na televisão, ver esse feminicídio crescente, sabe? E não são só mulheres negras, são mulheres brancas, enfim, crianças sendo maltratadas de forma tão brutal, né? Então, eu acredito que se tivesse parado no tempo e repensado com muita consciência, antes de avançar para o progresso, eu acho que as coisas hoje seriam diferentes, sabe? As pessoas hoje estão atrás do vil metal a qualquer custo, esquecendo do coração, da alma, do respeito, da dignidade, sabe? E outra coisa muito importante que eu quero falar, como na consciência negra, é falar mais por Casa Branca, que é a cidade que eu habito, né? Que nós, negros, aqui em Casa Branca, nós temos que ter consciência da nossa cor da pele e que nós somos negros e conviver em comum união. Porque o que acontece em Casa Branca, e isto eu observo e não é ninguém me contar, sabe? Que não existe aquela comum união. Se o negro lá tem um carro do ano e uma casa melhor, ele não é capaz de conviver com esse negro que tem menos posse, sabe? É uma coisa, não há um bom dia, não há uma boa tarde, não há uma boa noite. E isso em Casa Branca, as pessoas que estão me assistindo, elas vão de concordar comigo. Não existe essa união, sabe? São grupinhos separados, grupinhos, esse é o grupinho A, grupinho B, grupinho C. Então eu sempre falei, disse, olha, gente, em algumas reuniões quando eu era presidente, se nós nos unirmos em causa de, e não só da raça negra, de todos que os mais carentes, necessitados, nós somos uma união forte. E ninguém para pensar nisso, fica cada um no seu canto, procurando enriquecer, se aparecer, e esquece do mais importante, que é a união. A união da família, a união dos amigos, negros, não negros, enfim. Isso é muito importante para compor uma sociedade e você ir em busca dos seus direitos conscientemente. Então, no dia da consciência negra que eu falo, falta consciência. Falta consciência dos seus direitos, de saber buscar os seus direitos. É isso que eu penso, é isso que eu gostaria que acontecesse e quiçá um dia a nossa união vai fazer diferença na frente, até porque nós precisamos ficar aqui de exemplos para os meus sobrinhos, para os filhos, né, de como conviver. E o caminho muito importante, eu sei também, é a educação. Não só a educação que se aprende na escola, lá é um excelente começo, mas a educação também dentro de casa, né? Tanto para negros e tanto para qualquer outra família, porque as crianças, o futuro do nosso país, de Casa Branca, eles precisam crescer de forma diferente do que se apresenta, esse modelo que se apresenta hoje aí no Brasil e no mundo, com esse racismo estrutural que não leva a nada. Eu não sei por que até hoje a cor da pele, ou os olhos puxados, ou o cabelo, a cor do que o índio pinta no rosto, preocupa tantas pessoas. Então as políticas públicas, elas precisam melhorar e muito, sabe? E o que eu digo, elas só vão melhorar quando os grupos se unirem de verdade. Não adianta só chacoalhar bandeira na Avenida Paulista, não adianta ir para Brasília levar um monte de protesto, sabe? Eu estive em Brasília, eu estive na Paulista e não cobrar mais. Aquele dia foi bonito e cai no esquecimento. E não é por aí, sabe? É como os direitos, já passando também, me desculpa, os direitos do LGBT, você entendeu? É brigar, vai na Paulista, todo mundo diverte, aquela fantasia, etc, etc. E aí, depois? E depois? Então, esta é uma conscientização constante. Todos os dias nós temos que ir à procura dos nossos direitos, conscientemente. É isso que eu penso. E aí, quando eu falo a respeito de racismo e preconceito, foi uma coisa que eu não sofri, sabe? Eu nunca tive alguém que falasse uma palavra pejorativa. Isso nunca aconteceu, nem comigo, nem com meus irmãos, com a minha família, graças a Deus, né?
Mas eu comecei a trabalhar muito cedo. Era difícil a vida, muito difícil. Eu fico um pouco emocionado porque quando nós tínhamos fome, né? O salário da força pública não era aquela maravilha, né? Como não é até hoje. Enfim. E nós queríamos coisas diferentes, né? Meu pai não podia dar algo mais do que tinha, né? Então, nós fazíamos horta. Eu e meus irmãos, nós saímos para catar esterco na rua, porque naquela época tinha muita charrete, né? Catar esterco. Meu pai fazia os canteiros lá em casa. Lá tinha 7 pés de jabuticabeira, hoje tem 4, devido a divisória dos bens da família, né? Então nós catávamos esterco para fazer as hortas e a gente cuidava daquilo com muito carinho. Tinha pé de limão galego, pé de limão rosa, alface, couve, cheiro verde. E a gente via aquilo crescer, não via a hora daquilo crescer para a gente sair vendendo umas cestinhas, você entendeu? E sabe quem que comprava todas essas verduras, quando já crescidas? A dona Nenê Mofa, que tinha o Hotel Mofa, onde hoje é o supermercado Dia, e ela falava assim, eu vou comprar tudo de vocês. E lá ficava a cesta. A gente voltava para casa feliz com poucas moedas, né? Mas é o que ajudava. Em outras ocasiões, tinha o açougue de seu Osmar Santa Rosa, hoje o terreno ele é vazio, né? E ele sempre gostou muito da gente, né, do meu pai e tudo, né? Só que ali a gente pegava osso, chegava em casa para fazer aquele caldão de tutano, sabe, que era muito gostoso e alimentava bem. Para baixo ali da rua, depois descendo a rua Santo Antônio, tinha uma horta do seu Eurico, que a gente também pegava verdura lá e muita coisa ele também dava, né? Meu pai também ia lá pegar aquele cará, tinha folha de taioba. Então hoje eu falo que eu como de tudo, né? Mas a minha infância, dos meus irmãos, não foi fácil, mas nós comíamos de tudo, tinha de tudo para comer. Galinha caipira era mais fácil porque no terreno ao lado da nossa casa era um mato muito alto e as galinhas criavam lá pelo mato afora, já havia aqueles pintinhos todos ali a pouco, então sempre tinha uma galinha para a gente catar por ali, né? Mas, e foi assim, eu comecei a estudar no Rubião Júnior, foi a minha base de escola, dos meus irmãos, e depois o Instituto de Educação, né? Depois a Escola Industrial, fiz técnico de secretariado na Escola Industrial. Depois fiz a Unesp, a Faculdade de Pedagogia. Mas esse período todo de estudo e trabalho, eu passei por muitos serviços, muitas profissões. De catador de esterco, apanhador de algodão, de laranja, de vagem, de manga, batata, tapeceiro de consertar sofás mesmo, sofá de carro, sabe? Eu fui agenciador de passagem, trabalhei na aviação Nasser, na antiga rodoviária atrás da Igreja Matriz. Trabalhei de balconista também naquela rodoviária, na época da dona Nilza e do seu Papaléu e do seu Belim Falasca, que eram os proprietários do bar, né? E eu ali fazia os salgados. Foi ali que eu comecei também a manjar bem de culinária, né? E também vendo meu pai fazer as coisas em casa, eu fui aprendendo, né? Depois disso, da rodoviária para o supermercado do Vico, que hoje é a padaria do Chico, né? Eu fui trabalhar na parte de frios, cortes de frango. E o frango naquela época, olha para você ver como que as coisas mudaram, era só aos domingos que vendia frango no mercado. Chegava aquela pilha de frango para cortar, fazer os cortes e colocar à venda. Então a fila era enorme. Era igual na padaria do Vandico. De domingo, o Vandico tinha aqueles frango amarelo, bonito, sabe? E você não acordava cedo, você não conseguia comprar ou encomendar, né? E eu era assim uma atração ali no supermercado do Vic, da dona Cotinha. Porque a faca era afiada, eu jogava o frango, cortava, olha que beleza. Rapidinho eu montava as bancas, entendeu? E rapidinho também os frangos iam embora, né? Que era a mistura da época, né? Todo mundo comia frango naquela época. Coisa interessante. Aí, nesta fase que eu estava no supermercado, eu cantava muito. Eu adorava cantar.
E a dona Cotinha falava assim: que bela voz, menino, né? Você podia ser cantor. Eu disse: eu locutor. Aí, veja o que aconteceu. A radiodifusora de Casa Branca, ela era ali para baixo do José do Patrocínio, né? Onde eu tive vários colegas de trabalho ali, que sou grato por ter trabalhado com todos eles. E teve um teste para locutor. E a dona Cotinha me incentivou: vai fazer esse teste, menino. Vá que você vai ver só. Eu vou perder um bom funcionário, mas eu acho que você vai passar. Quando eu cheguei na emissora, eu não sabia como era uma emissora. Tinha um rapaz sentado do lado do vidro, e aqui era o estúdio, né? E aquele vidro. E o diretor que foi me convidar para fazer o teste, ele chama, talvez, eu não lembro se ainda vive, é Horácio Talamone, não esqueço o nome dele até hoje. Ele falou assim: esta é a colinha para você fazer o teste. Você fala e nós vamos ver se a sua voz é boa para o locutor. Então, o prefixo, se eu não me engano, mas eu vou falar, né, como se, acho que era esse, era ZYK575, radiodifusora de Casa Branca, né? E ele falou: para tudo, já está contratado. Eu falei assim: mas como assim? Ele falou: não, vai lá, avisa a sua dona Cotinha que você já é nosso funcionário. Dali para frente, o rádio entrou na minha vida, como eu entrei para a vida do rádio, e foi aí que as coisas começaram a mudar, que esse Eliel Vieira aqui, que hoje todo mundo comenta, do rádio, das cartinhas, dos autógrafos, que eu era muito tímido, mas as moças pediam autógrafos, os rapazes pediam autógrafo, e eram muitas festas, dia da criança, e fazia promoção na rádio, eu fazia programa de receita, as donas de casa iam levar a receita que eu dei para eu provar, mas era uma comunicação maravilhosa. Por isso que eu falo para você que os tempos antes a gente tinha mais humanidade, sabe? A gente tinha mais calor humano, né? E da rádio ali, a rádio mudou de várias vezes de prédio até chegar lá no Desterro, né? E depois, uma época, eu fui para Santa Cruz das Palmeiras, para a Rádio 31 de Março também, né? Foi num período que eu fiz o tiro de guerra. Mas, e de lá para cá, eu peguei gosto pela arte do rádio e também pela decoração, fazer eventos. Foi onde, num período, quando eu trabalhei na CCP, clube, que todo mundo fala que foram os melhores bailes havaianos que já existiram naquela época, né? Hoje, não mais, né? Quem sabe um dia volta. Até as festas hoje em dia são diferentes, né? Mas os bailes havaianos, eles eram recheados de fruta, gente bonita, banda boa, banda Porão 99, tinha banda Gênese, olha, umas bandas antigas que eram excelentes e todo mundo adorava. A banda Porão 99 tocou no baile havaiano muitos anos, né? Até chegar a época, por exemplo, que eu esqueço o nome daquela banda lá que me deixou tão famoso com a tal música Vermelho, que eu cantei junto com o Cecel numa festa que teve lá na CCP. Foi tudo maravilhoso e até hoje eu trabalho com rádio, né? Faço festas, casamentos, aniversários, enfim. E hoje aqui estou diretor de cultura, né? E para você ver, até isso, eu quero fazer um parênteses para falar um pouco dessa administração do Marco César e do Duzão, o quanto eles têm um olhar diferenciado para a cidade, para as pessoas, o quanto eles se importam com pessoas, independente de credo, cor, raça, enfim. Você tem que ser uma pessoa capacitada para aquilo que você está fazendo. E é somente isso que eles observam nas pessoas. Quando eu fui contratado para trabalhar, ninguém em nenhum momento falou de cor, de raça. Eles simplesmente: vamos trabalhar juntos, porque Casa Branca tem pressa e precisa de pessoas que trabalhem. Então você nota que eu sou muito grato pelo fato de que a gente tem um certo receio. Ai, meu Deus do céu, será, né, que é só branco que vai trabalhar? E tem pessoas até hoje que pensam assim: eu não vou trabalhar em tal firma porque talvez o patrão lá não... E não é. Mas esse gancho que eu estou fazendo é para dizer que se eu me sinto valorizado, é porque me valorizaram. E essa administração tem muito disso, valorizar o trabalho que a gente faz, com respeito e consciência, né? E eu sou muito grato ao Marco César, ao Duzão e a essa equipe homogênea que tem na prefeitura,
sabe? Tanto é da importância dele estar preocupado em valorizar a raça negra e deixar registrado o trabalho, o sofrimento no que vai acontecer justamente aqui na nossa Praça do Rosário, com a plantação do baobá, que é uma árvore que significa resistência, né? Nunca ninguém se preocupou com isso, sabe? E a forma do qual essa resistência será lembrada, como uma árvore de raiz forte. Para você se inspirar nela, nós negros casabranquenses, quando passarmos por lá, se inspirar para assim, olha aqui o que tem aqui, um exemplo de resistência, um exemplo de força, para que a gente conscientemente saiba onde chegar, com consciência, com resistência, de saber quais são os seus valores. Isso é muito importante. Então, eu agradeço muito ao prefeito Marcos César Alduzão Nogueira de ter lembrado desta forma esta árvore que vai ficar para o resto da vida. Nós vamos morrer, porque o baobá é uma árvore que ela cresce mais ou menos 25 metros. E vai ficar um legado aí para a raça negra, para todas as pessoas verem que um dia alguém se importou com a raça negra em Casa Branca desta forma. Casa Branca, para mim, além de a cidade natal, eu fui morar em Campinas, morei em São Paulo e voltei, né? Eu não consegui tirar os pés daqui. Eu, embora eu ficava muito triste, meus tios falavam, todo dia você traz essa tristeza, então volta para Casa Branca. E Campinas não foi diferente, foi a mesma coisa, né? Eu não tinha ambiente, por gostar demais de Casa Branca. E foi assim, é lá que eu quero continuar com os meus préstimos, trabalhando, é lá que eu quero crescer, é lá que eu quero ficar famoso. O famoso é uma brincadeira, porque todo mundo nessa cidade me conhece, até por causa das festas, por causa das locuções, e onde tem festa, está lá o Eliel, né, para falar, para ajudar, colaborar, realizar, né? Haja visto os carnavais passados, como já falei do baile havaiano, e os carnavais que eram maravilhosos, os desfiles das escolas de samba, é uma época de ouro. E eu cresci com tudo isso e com pessoas maravilhosas, porque eu sempre fui muito observador, sabe? De pessoas assim, para pegar um pouco de exemplo de tudo. Então, Casa Branca mora no meu coração para o resto dos meus dias, sabe? Aqui eu não pretendo mais sair, eu pretendo aqui ainda continuar trabalhando, né? Para os restos dos meus dias. Eu digo que realizado em partes, né? Nós temos uma casa para morar, temos emprego, hoje não passo mais fome, né? Hoje a gente tem condições de ter uma veste melhor, mas isso tudo fruto de um estudo, de consciência, de querer ser alguém na vida, né? É assim que eu sempre pensei, assim que sempre meus pais, essa educação que a gente seguiu. Até aqui realizado sim, mas eu acho que ainda eu tenho muita coisa a realizar por mim e para a sociedade, por Casa Branca, porque eu acho que eu tenho condições de continuar ajudando Casa Branca nesses trilhos que ela se encontra hoje, sabe? E eu queria muito que esses grupos de reuniões que a gente faz, esses conselhos, sabe? Que tudo isso fosse muito mais ativo, porque as pessoas tomassem consciência de que é por Casa Branca, não é para o Eliel, é por Casa Branca, deixar um legado, sabe? Porque Casa Branca precisa disso, sabe? Não é simplesmente viver o dia a dia, é viver o dia a dia além do dia. E ajudar as pessoas, melhorar o astral, pelo menos, das pessoas, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não custa a ninguém. Isso eu estou falando também por causa da raça negra, sabe? Há negros que se topam e são capazes de atravessar de calçada, não se cumprimentam. Para quê? Somos todos irmãos, sabe? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, não custa para ninguém. Você transforma a vida de uma pessoa. Poxa, saí de casa sisudo, sabe? E de repente aquela pessoa me falou um bom dia. Bacana, né? Isso chama-se viver em comunidade, né? Com as pessoas. E é isso, Casa Branca é uma cidade com 30 mil habitantes, ela é pequena demais para ter tantas mazelas, tantos preconceitos, tanto racismo, tantas indiferenças. Dá para a gente viver
uma comum unidade. Olha, assim, tem pessoas aqui que eu vou citar, que a lista é um pouquinho grande, e muita gente fala, nossa, olha fulano, olha Bertano. Essas pessoas aqui, que passaram pela minha vida de uma forma ou de outra, né? Que eu colhi exemplos, que eu diverti junto, que eu passeei junto, comemos juntos, fomos para o piquenique junto, carnaval, enfim, são pessoas que marcaram a minha vida pelos exemplos que elas deixaram, né? E que eu sigo até hoje, né? E que muitas pessoas, os seus filhos, netos, sobrinhos também devem seguir. Mas assim, isso aqui vai causar risada e vai causar lembrança, tá? Mas assim, muito obrigado aos nossos entes queridos que já não estão mais entre nós, essa lista aqui, quero deixar bem claro. E se por acaso não estiver aqui o nome de alguma pessoa, não se preocupe, sabe? Mora no meu coração de qualquer forma. E essa lista aqui, só para dizer, Thalita, eu quero que ela vai virar um acervo na página do Facebook, nós vamos conversar isso depois, falar Nossa Gente Negra de Casa Branca. Vai ser uma página aberta para que as pessoas possam colocar ali o nome desses entes queridos e falar um pouquinho dela. Vai ser um acervo da raça negra para que todo mundo saiba quem foi quem, né? Então assim, olha, muito obrigado pela vivência com vocês, o senhor Zé Rubens, o Zé Rubens Filho, a Ide Virges, a dona Felizarda, a professora dona Brasilina, o Dinho, o seu Manuel Ramos, o Neguito, o Tuti, o Natalzinho, a Neguinha do Xen, que era divertidíssima, o Robertinho, a dona Maria do Padoan, que era uma baiana, a dona Maria Celina, o Tim Gomes, o Nego Gomes, meu tio, né? O seu Cassiano, a dona Landica. Dona Landica foi uma senhora com a qual eu trabalhei pequeno, mas eu trabalhei com ela na pensão dela. Lá também aprendi a manusear o fogão, e era fogão a lenha. Saía de lá mais preto do que eu sou hoje. O seu Célio de Oliveira, o seu Gusto Fogo, a dona Babá, a Badé, que é a Bernadette, a Biorquis, a dona Isolina, a dona Maria Souza, o compadre Totti, o colorido, radialista, o Eduardo Pipoqueiro, o meu avô João Gomes, a minha avó Dona Maria, a Norfinha. Norfa foi uma pessoa famosa em Casa Branca, o Ivo, a Tonha, a Fátima da Tapioca, o Henrique Gomes, a Cida Talipa, que era uma coralista maravilhosa, uma soprano, o seu Isidoro Policarpo, a dona Tina Benzedeira, a dona Manuela, trabalhou muito tempo cozinhando na prefeitura, a dona Maria Baiana, o seu Laur Clemente, o Eurípides, a dona Assunção, o seu Valdomiro Ferreira, pai do Biré, o seu Militão, o Lé Militão, que foi meu cunhado, o Oswaldo Gomes, foi um jogador de futebol, também meu parente, teve uma morte trágica, o Garboso, que era irmão dele, a Claudete do Birote, saudosa Claudete, o Luizinho, a minha tia Euclídia, o Maé, o Jefinho, por precocemente essa doença, né? O Baianão policial, o seu José Marcolino Dias, o seu Oswaldo Ribeiro, que foi um professor e ele foi presidente da União Casabranquense da Cultura Negra. O compadre Teixeira, a dona Vicência, o Mané Ricardo, o João Coxo, o seu Abel, o Parente, o seu Caco, a dona Aparecida Hilário, a dona Isméria, o João Gordo, o seu Rufino, o pai do Maritaca Velho, o Maritaca também, o seu Albertinho, e tem também o Tonico Pretinho, sabe? São pessoas que... O Tonico Pretinho era taxista, enfim, era acho que o único taxista negro que tinha em Casa Branca, sabe? Então são pessoas assim que eu tenho uma referência com eles e convivi de uma certa forma. E não podia deixar de citar os meus queridos pais, né? Que se eu sou o que eu sou hoje, foi pela educação que eles me deram, sabe? Nós juntos passamos dificuldades, foram muitas as dificuldades, mas nós juntos crescemos. Então, por isso que eu falo que o exemplo de família é isto, é você estar em comunidade e conviver, e é você resolver os problemas familiares no seio da família, né? E se fortalecer, porque se você se fortalecendo, depois você pode dar um pouco de si aos outros. Então, é esse exemplo que eu carrego de Casa Branca, dessas pessoas que eu citei, e de tantos outros, vivos ou não, que me influenciaram, e eu
quero levar isso para o resto da vida. E eu sou muito grato à Casa Branca e a todos que me fizeram assim ser como eu sou. E assim eu quero continuar.